Olá pessoal, se inscreva no canal, compartilhe, dê o like para o vídeo subir e vamos lá. Aqui é o seguinte, o Windows 7 ele reconhece até 4 HD, certo? Aqui tem os 4 HD e quando tem um IDE ele reconhece também. Às vezes dá alguma coisa e deixa de reconhecer algum. Então é o seguinte, eu formatei uma vez. Esse computador é meio complicado. Ele não... Que assim, o áudio dele tá ruim. Deu ruim, né? Mas se eu desmontar a placa, volta a funcionar o áudio da placa. Aí eu coloquei uma plaquinha externa, né? Esse é o correto. E aí, vamos ver se vai... Que aí eu tenho que instalar o Drive Pack Solution DDR2 para poder funcionar aqui. Tá com Wi-Fi, também tem que instalar o drive dele. E aí é o seguinte, se tiver os 4 HD conectado, porque assim, esse HD tá com duas partições. Quando o HD tiver com duas partições, uma eu coloco o dados e a outra eu deixo pro Windows, né? Porque o HD é muito grande. Aí já tem dois aqui, aí vai ficar 3, 4, 5. Não vai reconhecer um. E aí o que acontece? Ele vai depender de um. Porque esses HDs são iguais e às vezes pode interferir no drive. Então o que acontece? Tava todos conectados. Aí eu formatei, só que aí ele tava dependendo desse HD para poder entrar no sistema. E não é isso para acontecer. Você vai fazer o seguinte, para formatar normal, né, no primeiro, e aí quando você instalar todos os programas, tudo que tem que instalar, primeiro você Drive Pack Solution para poder entrar o Wi-Fi e tal, e o som se não tiver. E as outras placas, né? Placa de vídeo. Aí depois você vai colocar um por um. Colocou um, reconheceu, reinicia, põe o outro, reinicia e depois põe o outro. Esse é o certo a se fazer, porque senão dá alguma zica aí e é isso que acontece. E não é pro HD depender do outro para entrar, que ele está com duas partições. Então, quando você fazer isso, você vai ter esse trabalho aí de, né, para ele reconhecer os 5 HD, que normalmente reconhece só 4. Porque assim, no computador tem quatro entradas para HD, tem um para IDE, então ele vai reconhecer. Agora, quando for o HD com partições a mais, aí ele é ruim para reconhecer, certo? Então, quando for dados, se você for encher o HD de coisa, você deixa... Não faz partição, só faz do Windows, né? O HD é grande, não preciso... É só para dados, eu não preciso de um HD, né? Aqui, eu tô com esse HD aqui. Eu formatei em outra máquina, porém, ele não fez... Eu tava com o HD do sistema e cada máquina é de um jeito. Leu o HD de um jeito, né? Então eu formatei, só que ele fez a partição de instalar o sistema também. Aí quando eu colocasse outra máquina, ele ia ficar entrando nesse HD. E não ia dar para pôr dados. Eu quero tirar os dados desse para pôr na outra máquina, porque não leu. Eu formatei. Só que ele ainda fica resíduo, eu tenho que formatar tudo. E tem dados aqui, eu quero transferir para esse HD e pôr na outra máquina. Aqui é o seguinte, aqui tá as duas partições, que é do sistema, e tinha mais duas partições. Eu excluí, formatei, ficou uns dias parado esse HD, tá? Esse HD aqui. Eu formatei, excluí. Quando eu fui fazer a partição de novo, ele fez com as duas partições, mesmo já tendo do Windows. Aí eu vou reiniciar, ele entra no Windows normalmente, só que ainda fica as duas partições. Aí o que eu fiz? Eu reiniciei, entrei no sistema de novo, tá? E aí, a hora que eu fui apagar, ele apagou tudo. Primeiro eu apaguei a de baixo, depois apaguei de cima, que seria do sistema, e apagou tudo. Aí ficou como dados agora, tá? Então, você vai colocou o HD uma vez. Não conseguiu? Tenta de novo na máquina. Tenta umas 3 vezes, tá? Não foi a segunda?
Aí você desliga, espera um pouquinho, zerar a BIOS e tal. Aí você liga e faz o mesmo esquema. Se não der, aí você tenta em outra máquina. Porque cada computador é de um jeito. Por isso que você tem que ter uns 3, uns 5 aí, uns 8. Eu sei que é muito, mas eu tenho 12 ou 13. Então eu acho que eu tenho alguns a mais, né? São tudo de ferro velhos, tá? Pequenos defeitos em áudio, esse aqui acho que a fonte, esse aqui a fonte queimou, que estava muito alto, eu coloquei uma fonte mais baixa e estava funcionando. Dá uns pane no USB. Ele é um computador baixinho, mas tá funcionando. Foi os últimos que eu peguei. Esse, aquele, mais um outro da sala. O outro da sala, para passar os dados tá ruim, porque não sei o que aconteceu, que ele estourou. E aí ficou meio ruim, mas os dados passam de boa. Aí eu ponho um HD dentro e aí passa mais rápido. Quando é do celular pro computador, aí é mais devagar. Mas é isso que eu queria mostrar aí. É que é um pouquinho complicado esses HD, depende do HD também, tá? Quis entrar nesse sistema aqui. Por quê? Porque eu só formatei. Não entrou, né? Ficou entrando nesse sistema e não no outro. Mesmo eu formatando. Então o que eu vou fazer? Coloquei o drive e vai entrar no setup. Aí eu vou formatar as duas partições que tá nesse HD. Que eu coloquei outro HD de HD de 500. Não sei se depende do computador, tá? Então eu uso ele pra... Eu vou retirar este, né? Porque eu não vou usar agora. Aí eu reinicio. Esse aqui eu deixo pra depois. Que eu vou formatar esse. Aí depois eu coloco o outro e passo os dados pra esse. Então é assim que você vai ter que fazer. Você quer recuperar os arquivos daqui. Você tem que fazer assim. Aí você passa para aquele, deixa aquele como dados, passa os arquivos, aí põe no outro e passa para o outro computador. Então é isso aí. E fui. Até um próximo.